Amém, amados. Há alguns dias já tenho assim pensado e eu queria repartir com vocês algo assim que eu creio que acho que uma palavra assim que vai na minha esperança é essa, né? O meu anseio é que isso possa produzir no teu coração esperança. Produzir no teu coração uma consciência clara de que nós estamos num processo. E eu queria que você pudesse guardar. Eu tenho dificuldade com tema, assim, né? Mas eu ousaria, né? Colocar aqui um tema no nosso bate-papo aqui, e eu diria que seria a nossa jornada, ou a minha jornada, não sei. Você pode tomar como mais pessoal, embora nós estamos juntos, a gente pode dizer que é a nossa jornada. Você pode dizer comigo assim, a nossa jornada? Fala mais forte, a nossa jornada. Que bonito, irmão. Mas se tivesse sem máscara, ia arrancar o telhado. A nossa jornada. Quando a gente fala de uma jornada, isso pressupõe um alvo. Isso pressupõe um objetivo. Um lugar a se chegar, um alvo a ser alcançado. E é muito interessante, irmãos, que eu quero lembrar você que a nossa jornada é como se nós tivéssemos sido colocados por Deus numa correnteza, num rio de corrente. E a nossa jornada é deixar que esse rio nos conduza. Amém? Nós fomos colocados na jornada que Deus nos colocou. Ele nos colocou nisso. E eu queria começar falando de um alvo, assim, que é a nossa esperança, porque o alvo, o próprio Deus estabeleceu para nós. O próprio Deus deixou claro esse alvo, e que, na verdade, não é uma coisa que ele inventou no meio do caminho, não é uma coisa que ele estabeleceu no meio do caminho, mas o nosso Deus, ele é eterno, o propósito dele é eterno, a sua vontade não muda, e ele não muda, e ele vai cumprir todo o seu propósito, amém? Ele vai cumprir a sua vontade, ele vai fazer. Quando ele criou o homem, o anseio dele, a maior alegria, o prazer dele estava numa coisa chamada comunhão. O que ele queria, o que ele gostava, o que Deus... Mas, desculpa, gente. Desculpa, perdão. Vai ter que fazer um remendo aí, né? Vamos voltar aqui. O que o Senhor mais anelava era pela comunhão com o homem. Entendeu? Tanto é que quando o homem peca, irmãos, a pergunta de Deus não foi o que você fez. O que você fez? Mas a pergunta dele foi: cadê você? Aonde que você está? E eu quero aqui ler o primeiro texto aqui para vocês, que fala assim do nosso alvo, da nossa esperança, daquilo, irmãos, que deve nos mover, e que no dia que isso se cumprir de forma plena, porque todas as verdades que nós temos aprendido são maravilhosas, né? Por exemplo, a nossa salvação. Nós precisamos crer na nossa salvação, porque no dia que Jesus nos alcançou, nós fomos salvos, nós precisamos crer na certeza dessa salvação. Mas como os estudiosos, os teólogos dizem,
existem princípios, conceitos na Bíblia que são assim, ó, já e ainda não, né? Ou seja, você já recebeu, mas existe uma jornada para que isso se concretize e se complete de maneira plena, porque nós estamos em um processo, nós estamos numa jornada. Amém? Então, Apocalipse 21, no versículo 3, olha só, irmãos, o que diz ali. Que isso me enche os olhos, me faz suportar qualquer dificuldade, me faz crer que vale a pena, como diz a canção. No versículo 3 de Apocalipse 21 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. Agora olha essa frase: o próprio Deus estará com eles. Aleluia, até aqui. O próprio Deus estará com ele. O sonho, o anseio de Deus, o alvo de Deus para a nossa vida é que haverá um momento que nós estaremos eternamente e com ele, e o conheceremos tal como ele é, e o veremos tal como ele é, desfrutaremos da plenitude da presença e da companhia dele, e de tudo aquilo que ele sonhou para nós, ou seja, vai ser o estabelecimento do propósito eterno de Deus, o cumprimento pleno, como eu tenho falado, vai ser um novo Gênesis, amém? Quem, quando olha para isso, crê nessa verdade e se enche de esperança de que essa vida, ela é apenas como diz lá, uma vida com propósitos, né? O livro é um teste. Nós estamos aqui para aprender, é um teste, porque nós temos um alvo. Nós temos, amados, um alvo, nós temos um objetivo a alcançar. Você não concorda comigo que, por exemplo, alguém que vive essa vida, né, achando, por exemplo, que o objetivo dele é, por exemplo, construir um patrimônio ou comprar uma casa e deixar para que deixe o seu patrimônio para os seus filhos? Você não acha que essa é uma visão assim, dentro disso que nós estamos falando, é uma visão assim um tanto quanto medíocre? Você não acha que essa visão é um tanto quanto limitada? Não há problema nenhum disso. Se você puder, faça. A questão não é essa. Mas isso é periférico, porque o principal é o que nós estamos construindo, visando a nossa eternidade. Amém? Nós temos um alvo, nós temos uma eternidade. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso processo, sobre essa jornada. Eu queria que você faz de conta que você é um daqueles irmãos lá do povo de Israel e que conhece bem todo aquele contexto. E aí você está se deixando ser conduzido por um salmista. Aí o salmista, quando ele fala do Salmo, ele aponta um processo. É como se ele te pegasse pela mão e falasse assim, ó, lá está o nosso alvo. Eu vou te tomar pela mão e nós vamos seguir junto por esse processo, que inclui etapas, que inclui muitas vezes imprevistos, que inclui uma série de coisas que você vai ter que passar. Mas eu quero te falar que existe um alvo. Amém? E eu quero ler com você, mas eu quero fazer um exercício com você, porque eu não sei se eu entendi certo, mas o salmista que escreveu esse salmo que eu quero ler com você, eu acho que ele teve uma sacada.
Eu acho que ele teve assim um insight assim, e ele falou assim: já sei. Para que eu anime a esperança de quem vai ler, de quem vai ouvir isso que eu vou falar, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar falando pelo fim. E quando chegar no fim, vai ser o começo. Eu quero ler com você o Salmo 84, que é um salmo muito conhecido. Mas você vai reparar que esse salmo, o salmista começa pelo fim. O fim, o começo é o fim, é o alvo. E o fim é o começo. Então, eu quero ler com você o salmo. São apenas 12 versículos, mas eu quero ler com você de trás para frente. Não as palavras, né, Marquinhos? Eu falei para os irmãos, irmão, lê esse salmo de trás para frente. Aí uma Marquinhos abençoado começou a ler literalmente, né? As palavras de trás para frente. Eu falei, cara, você é figura. Nós vamos ler os versículos de trás para frente. E você vai ver, amados, irmãos, que o fim é o começo e o começo é o fim. E aí, vamos juntos perceber esse processo. Eu quero animar você. Pede o Espírito Santo para te iluminar, para falar: Espírito Santo, fala comigo. Me traz luz, revelação. Aonde que eu estou? Qual é o meu lugar nesse processo? Qual é o meu posicionamento? Como que está a minha vida nesse processo? E a gente vai chegar lá no nosso alvo. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler de trás para frente. O primeiro versículo, então, é o versículo 12. Amém, irmãos? Vocês estão animados aí? Então vamos lá. Vou ler o 12 até o primeiro. Ó Senhor dos Exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Eu vou ler, depois eu volto conversando com você. Versículo 11. Pois o Senhor é o nosso sol e escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo ou caminho reto. Versículo 10. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Versículo 9 e versículo 8 são adendos dentro de um outro contexto, mas eu vou ler. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Versículo 7. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Versículo 6. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênção. Como são felizes, versículo 5, como são felizes os que confiam em ti, recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Versículo 4, está chegando. Como são os felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Versículo 3, até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes. Perto está o Senhor, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 2, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser. Aclamarei ao Deus vivo. Versículo 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Olha que coisa tremenda, irmãos. O fim é o começo e o começo é o fim.
Ele começa falando do alvo. Ele começa falando do lugar da habitação, da presença, da plenitude, da onde a coisa ela se consolida. E ele termina falando daquilo que para nós é o nosso começo. E eu quero aqui destacar alguns ensinos que eu escrevi na minha Bíblia aqui, lendo, relendo por vários dias assim, e se alimentando dessa esperança de saber que nós temos um alvo e nós estamos num processo. O primeiro versículo, que é o último, que é o começo, ele fala que felizes são aqueles que confiam em ti, né? A palavra felizes, ela quer dizer que progridem. A melhor palavra a melhor expressão para essa palavra feliz é progridem, ou seja, como progridem aqueles que confiam em ti. E quando ele fala daqueles que confiam em ti, ele está falando do fundamento, ele está falando daquilo que é base, porque ninguém avança no reino de Deus, ninguém progride no reino de Deus, se não estabelece, no que diz respeito à sua competência, uma decisão deliberada de confiar em Deus e saber que tudo que ele fala é verdade, tudo que ele ordena é o melhor para mim, de que tudo que ele estabelece como verdade e mandamento é assim que precisa ser. Então, aquele que confia, aquele que assume essa responsabilidade, aquele que entende o Evangelho, aquele que recebe a luz do Evangelho e se coloca e se dispõe e fala assim, então eu vou confiar no meu Deus e a partir daí eu quero progredir nesse caminho. Eu estava ontem compartilhando com uns irmãos num encontro lá em São Paulo, e eu falei assim, como você vê no meio da igreja pessoas que se conduzem, elas se movimentam pela sua razão, elas se movimentam pelas circunstâncias, se movimentam pelo seu sentimento. É muito simples de você medir isso. Quanta gente que chega um dia desse, de reunião, de ajuntamento, onde a igreja ela se propõe a buscar o Senhor, a juntos celebrar o Senhor, que é uma disciplina que é estabelecida desde sempre. Aí a pessoa, porque ela se move no seu sentimento e fala, não, hoje eu não estou bem, então eu não vou. O que te guia? Será que o fundamento é essa confiança? Porque se esse fundamento não estiver claro, amado, essa jornada ela vai ficar comprometida. Ela vai ficar comprometida. Então, felizes são, progridem aqueles que confiam em ti. Quais são as nossas prioridades? Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? E aí não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas tem a ver com o propósito no qual nós estamos envolvidos. Aí, o fundamento é esse. Quem aqui tem decidido confiar no Senhor? Amém? Amém ou não? Você confia no Senhor? Você assumiu de fato esse compromisso mesmo? Falou, Senhor, eu decido por participar, por uma vez compreendido a tua palavra, eu quero, e eu vou me envolver nessa jornada. Amém? Versículo 11, pois o Senhor é o nosso sol e o nosso escudo, Ele nos dá graça e honra, o Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo, no caminho reto. Aí você vê que Deus já começa dizendo, fala assim, poxa, é o seguinte, você decidiu confiar em mim? É isso mesmo. Você está confiando em mim? Então é o seguinte, eu vou te prometer algumas coisas. Eu vou te dar o sol, eu vou te dar escudo, eu vou te dar graça, eu vou te dar honra, eu não vou te negar nada nesse processo, mas você precisa entender que a tua responsabilidade
é andar no caminho certo. Aqui, andar no caminho certo é alguém que já entendeu o alvo. É alguém que já compreendeu o alvo. Andar no caminho certo é alguém que sabe para onde está indo. É alguém que compreende para onde está seguindo, né? Então, aqui, o sol fala de direção. Não é isso. Quem anda no deserto, o que dirige ele é o sol. Então, o sol fala do quê? De direção. O escudo fala do cuidado, da proteção, da defesa dele, né? O Senhor, nesse versículo, promete o quê? Cuidado no processo. E aqueles que são íntegros, que são inteiros, vão desfrutar de honra também no processo. Vão ser honrosos no processo. E o que é integridade? O que é integridade, amado? Integridade é quando alguém não deixa que nada se misture na sua vida. Integridade fala de uma inteireza. Lembra que eu já cansei de falar com vocês aqui e repetir, e vou repetir de novo, que havia uma lei lá no Antigo Testamento que falava que era proibida a cruza, era proibida a cruza das sementes, era proibida a cruza dos animais diferentes, né? Era proibido cruzar semente diferente, era proibido cruzar animais diferentes, era proibido vestir, misturar o tipo de roupa. Então, a gente vê que o processo aqui, quando ele fala daquelas proibições, por quê? Porque você cruzar animais diferentes, o que isso ia produzir? A cruza dos animais diferentes, ela produzia uma coisa chamada esterilidade. Você cruzar um burro com uma égua vai dar o quê? Uma mula. E a mula é estéril. Então, toda mistura, ela gera esterilidade, ela torna estéril. E aí, esse processo, para que ele seja pleno, a gente precisa de estar íntegro. Amém? Você pode dizer comigo assim, falar, eu preciso ser íntegro para ser pleno no processo. Amém? Nós precisamos ser íntegros para ser plenos no processo. Nós temos um alvo. Aí o versículo 10. Um só dia nos teus pátios é melhor que 1000 dias em outro lugar. Prefiro estar na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Aí ele está no processo, mas ele lembra do alvo dele. Ele fala assim, meu Deus, a coisa aqui não está fácil, mas eu tenho que lembrar que um dia só, que seja no pátio da onde ele vive, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Aí, eu vou agora pular para o versículo 7, que ele começa falando da esperança no processo. Ele começa falando da esperança no processo. Diz assim, eles, diga comigo assim, continuarão. Fala forte. A se fortalecer. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Eles continuarão a se fortalecer. Existe uma doutrina, irmão, muito perigosa nos dias que a gente vive. Que é a pessoa achar, por exemplo, não sei se o Du já percebeu isso, o cara achar, por exemplo, que ele recebe Jesus pela fé.
Ok. Só que tem muita gente que acha que aquela fé que ele teve lá atrás é só ela. Se ele creu naquele momento e nunca mais ele crê, ele vai ser salvo, entendeu? Isso não é bíblico. Porque você vê vários e vários textos falando sobre você preservar a sua fé, sobre você se manter firme na fé, sobre você manter a tua firmeza naquela fé que você recebeu. Ele fala sobre você batalhar pela fé. Ele fala que alguns, por obedecer espíritos enganadores, naufragaram na fé. Outros apostataram da fé. A Bíblia fala da apostasia dos últimos dias. Ou seja, aquela fé é válida? É claro que é. Ela garante você. Mas você e eu precisamos perseverar na fé, porque senão não estaria escrito na Bíblia que nos últimos dias o que ia acontecer? Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. Aí você vê as pessoas esfriando, aí começa a ficar mais devagar, tal, e tal. Aí quando vê, já está vivendo à margem. Aí quando vê, foi fora. Não somos nós que julgamos isso, mas em algum momento alguém pode abortar esse processo. E ele fala que eles continuarão a se fortalecer. Baseado em quê que a gente continua a se fortalecer? Baseado no alvo que a gente tem, amém? Baseado no processo que nós estamos vivendo. A gente precisa se fortalecer. E é interessante que esse continuar a se fortalecer, sabe o que quer dizer? Tem uma explicação para essa frase. Eles continuarão a se fortalecer. Diz assim: eficiência e habilidade, por causa da esperança. Eficiência e habilidade, ou seja, eles vão se tornando hábeis no processo. Eles vão aprendendo a lidar com mais graça, com mais sabedoria diante das situações. As reações, elas vão mudando, a forma de lidar no processo, ela vai mudando. Entendeu? Por quê? Porque alguém que vai se tornando versado naquele processo. Você vê que nós falamos naquela live que a gente transmitiu, falando sobre discernir os tempos, que 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 29 ou 30, eu não me lembro, diz que os da tribo de, eu não lembro, eu acho que Issacar, eles eram versados em discernir os tempos e saber como Israel deveria prosseguir, para onde deveria. Ou seja, eles iam percebendo as coisas e iam sabendo como devia caminhar. Está entendendo? Então, o versículo 7 fala de alguém que vai continuamente, é um processo. Por isso que aí você vai no contexto da igreja, no contexto do Novo Testamento, na palavra do reino, na instrução de Jesus, na instrução dos apóstolos. O alvo é que nós sejamos maduros. Sejamos maduros, porque no fim das contas, nós vamos ser como Cristo. E a nossa jornada, o nosso processo, ele precisa de ser contínuo. Ele precisa de ser contínuo, porque é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, à estatura de um varão perfeito, ou seja, perfeitamente maduro. Então, as infantilidades, elas vão atravancando e comprometendo esse processo. Mas ele vai dizendo aqui que aqueles que têm essa esperança, eles continuam a se fortalecer.
Eles são eficientes e hábeis nesse processo. E nós temos esse alvo. Nós temos todas as ferramentas para isso. Amém? Nós temos o Espírito Santo, como foi falado aqui hoje, cantado, que vive dentro de nós. A palavra foi liberada. Nós temos as Escrituras, nós temos a igreja, nós temos as juntas e ligamentos, nós temos irmãos para nos ajudar, nós temos tudo o que nós precisamos. E ele já falou lá no versículo 11, que tudo o que a gente precisa, ele vai nos dar. Amém? Vou correr aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 6. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênção. Esse versículo, amado, o salmista está falando que muito provavelmente, para não dizer talvez com certeza, ou tirar o talvez e falar assim, olha, com certeza, você vai passar pelo deserto. E ele diz assim, quando passarem pelo deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar de aprendizado para nós. Agora, a grande questão é que tem pessoas que elas não passam pelo deserto, mas elas vivem o deserto. Elas moram no deserto. Mas por que ela mora no deserto? A Bíblia deixa muito claro, amado. É somente os rebeldes que moram no deserto. É só quem é rebelde que mora lá. Mas nós que entendemos a palavra e temos essa esperança, nós vamos passar por ele. Quem aqui já passou por tribulação? Quem passou por problema? Quem passou por provação? Quem passou por dificuldade? Quem aqui já passou pelo dia mal? Quem já passou pelo dia da angústia? Quem não? Ou melhor, quem não? Quem não? A gente estava conversando esses dias, falou assim, a Paula tem falado muito, né? Que no começo do ano a gente ouviu a notícia de uma esposa de um pastor que se suicidou. Ela tirou a vida. E aí, nas redes sociais lá, os pastores tudo falando. Meu Deus, mas é assim mesmo, é muito difícil. Mas ser pastor é muito difícil, porque é muito complicado, tal. E todos eles têm razão, porque não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida, mano? Fala para mim. O que é fácil? O que é tranquilo? O que não envolve sofrimento? O que não envolve dor? Não tem nada nessa vida, mano, que é fácil. Não tem nada. O cara que é pobre é difícil, mas o rico também sofre. Todo mundo sofre. Ninguém está livre de dores. Agora, a questão é o nosso alvo. Porque se nós temos um alvo, a gente pode cantar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, né? E vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu acho que nós, por aquilo que o Rafa falou, que nós já provamos de Deus, e falar assim, se terminasse hoje, a gente poderia olhar para trás e falar assim, meu Deus, valeu a pena. O deserto faz parte, né? O deserto fala desse processo. No deserto, nós definimos o nosso coração. No deserto, amado, deixa eu te dizer uma coisa. No deserto, a gente define a nossa motivação. No deserto, fica clara a intenção de cada um. Salmo 103, versículo 7, diz assim, que Moisés recebeu, o povo viu os feitos, mas Moisés recebeu o caminho de Deus.
O que isso quer dizer? Que o povo, o motivo do povo no deserto, a motivação, a intenção deles no deserto, eles estavam preocupados, sabe com o quê? Era com eles mesmos. Eles estavam preocupados, e o que talvez impressionava eles eram os feitos. O negócio deles era a coluna de fogo, a nuvem, o sapato que não gastava. Eram os milagres, eram os feitos. Mas eles não estavam muito interessados no caminho. Mas diz a Bíblia que Moisés recebeu no coração o caminho. Ele recebeu o caminho. E aí você vê um texto de Provérbios 23, 26, que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos vão se agradar do meu caminho. Você vê que esse aqui fica clara qual é a nossa intenção, aonde está o nosso coração. O Edu falou uma coisa, que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo, acima dos principados e potestades. Mas a Bíblia também fala que os principados e potestades, eles governam nas regiões celestiais, eles operam e dirigem esse mundo. E você vê de forma muito clara que o mundo, ele anda de acordo com a ação dos principados e potestades. Mas aqueles que estão em Cristo, eles estão acima disso, eles estão acima disso. E o que move a centralidade da ação dos principados e potestades, sabe o que é? É o egoísmo do homem. É isso. É o egoísmo do homem. Você pode... Eu estou dando uma estudada nisso e está ficando muito claro para mim. Que a ação, o príncipe desse mundo, ele vai fazer com que as pessoas andem segundo as suas próprias inclinações. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer que nós andávamos outrora segundo o príncipe desse mundo, né? Fazendo a vontade da carne, seguindo as inclinações da carne. Ou seja, a ação dos principados e potestades, ela vai se manifestar de várias formas, mas a essência é levar cada um a fazer a sua própria vontade. Essa é a essência. E ele fala do deserto. Inclusive tem uma tradução que fala: quando passarem pelo vale... Alguém tem uma tradução diferente? Quando passarem pelo deserto, quando passarem pelo vale do quê? De Baca, vale árido. E aqui a minha tradução é: quando passarem pelo vale do choro. Ou seja, o dia mau, o dia difícil, ele vem para todos. Ele vem para todos nós. Todos nós vamos provar disso. Mas nós temos uma esperança, né? E aí o versículo 5, o que começa a acontecer aqui no versículo 5, irmãos? Eu já estou terminando. Deus já começa a estar à vista. Eles já começam a perceber. Eles já começam a ver, falam: cara, já passamos da metade. Nós já estamos chegando, mas tem menos tempo para frente do que para trás. Vamos se fortalecer. E aí o versículo 5 ele diz: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Ou seja, esse versículo fala como são felizes, né? Ou, mais uma vez, vou lembrar lá do primeiro versículo que a gente leu, né? Como progridem, como avançam aqueles que de ti recebem força.
Agora diga comigo, repete comigo uma palavra bem forte. Decidem. Mais uma vez, decidem. Como são os felizes que recebem de ti força e os que decidem percorrer os teus caminhos. Decidir percorrer o caminho é quando o caminho já está no coração. Decidir percorrer o caminho é quando o caminho já está dentro de mim. É aquilo que a gente acabou de falar, de que Moisés, ele recebeu o caminho. Eu decido percorrer um caminho que já está no meu coração. Porque primeiro eu entreguei o meu coração a ele. Quando eu entrego o meu coração a ele, ele já tem os meus passos. Ele já tem o meu andar, o meu caminhar. Ele tem a minha disposição. É claro que nós vamos tropeçar no processo. É claro que nós vamos, em algumas vezes, sentar no chão e ficar cansado. Ok. Mas nós estamos decididos em percorrer esse caminho, porque ele está no coração. E quando está no coração, sabe o que acontece? Eu tenho clareza. Nada me distrai, entendeu? E você sabia que, quando ele fala que são, como progridem, né? São felizes aqueles que de ti recebem força. Você sabe que força é essa? É de todo jeito que você precisa. Ele te dá força física, ele te dá força espiritual, ele te dá força emocional, ele te dá força social para você lidar com o contexto em que você vive. Ele te dá tudo o que você precisa e você vai progredir. O versículo 3 já fala de alguém que entrou na casa. Eu entrei na casa. Fala da conquista. Eu entrei na casa. Eu estou na casa. Versículo 4. Como são felizes os que habitam na tua casa, sempre cantando louvores. Ou seja, ele se comporta como alguém que já conquistou, que já chegou na casa, né? E é alguém que já se estabeleceu. Falou, eu já cheguei, eu estou na casa. Mas esse não é o meu alvo. Aqui fala assim de uma... Na época de Davi, na época de Josué, por exemplo, eles eram homens de guerra. Davi foi um cara de guerra. Então, eles conquistavam uma terra. Mas a gente fala sobre o princípio da conquista e do domínio. Eles conquistavam, mas eles precisavam dominar aquela terra, né? De forma plena. Então aqui nós entramos na casa, mas nós temos ainda mais um alvo, né? Aí o versículo 3. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha fez o seu ninho, né, para criar os seus filhotes, perto do altar. Ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí o versículo 2. Eu estou quase chegando no meu alvo. Sinto desejo profundo. Sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor com todo o meu coração e todo o meu ser. Ou seja, dentro de mim não há nada dividido. Um problema que a gente enfrenta no nosso tempo é um coração dividido. Jesus, lá na doutrina dele, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele fala, em poucos versículos, ele repete várias vezes, fala assim: não andeis ansiosos por coisa
alguma. Aí passa 2, 3 versículos, ele diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma. Aí daqui a pouco ele fala de novo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essas palavras, ansioso, inquieto, lá no original, sabe o que é? Não andeis dividido com coisa alguma. Não fica dividido. Não fique com o teu coração dividido com nada. Porque você tem um alvo. E aqui ele fala: com todo o meu coração e com todo o meu ser eu tenho vontade. Ou seja, eu não tenho nada que me atraia a não ser isso. Lá em 2 Crônicas 16 fala, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu sou consumido por isso. Eu não tenho outro alvo. Essa é a minha jornada. Esse é meu alvo. Esse é meu anseio. Eu não tenho outro propósito na minha vida. Eu não tenho outro sonho. Eu não tenho outra... Eu estava falando com a Júlia esses dias. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te ajudar. Você está mudando de fase. Você está entrando agora numa fase da tua vida. Eu quero te ajudar a dar destino para a tua vida. A gente junto estabelecer propósito para a tua vida. E eu não estou falando aqui de qual profissão você vai ter, isso a gente vai tocar, a gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver isso. Mas eu queria falar contigo que nós precisamos, você precisa consolidar dentro de você que você tem um alvo. Por que nós ainda estamos aqui ainda como igreja? Por que Deus não tirou a gente daqui ainda? Por que Deus não nos levou ainda, amado? Porque a missão ainda não foi concluída. Porque a igreja tem uma responsabilidade, que é pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, qualquer coisa na nossa vida que a gente almeja, que a gente busca, que a gente sonha, e que não esteja culminando com isso, desculpa a sinceridade, mas é uma obra morta. Porque no fim das contas não vai redundar em nada, não vai chegar em nada, nós só temos um alvo. Preciso trabalhar para pagar as contas? É claro, então trabalha, pague as contas. Preciso trabalhar para dar comida para os filhos? É claro, preciso. Ok, mas isso tudo é secundário. Esse tempo a gente precisa ter esse entendimento, porque nós temos um alvo. Amém? Nós temos um alvo. E aí, o último versículo, amado, que é o chegar no meu alvo, no meu objetivo, que é o lugar da intimidade, é o quarto, é o lugar secreto, entendeu? Como é agradável o lugar da sua habitação, ó Senhor dos Exércitos, o meu propósito. Essa é a minha jornada. Aí eu lembro de alguém na Bíblia, que, irmãos amados, ele tinha uma visão mas era tudo sombra. Mas dentro da visão e da luz que ele tinha, meus irmãos amados, ele dava vida. Salmo 132, Davi, ele fala assim: eu não vou dar descanso para o meu corpo, eu não vou dar sono para os meus olhos, eu não vou arrumar uma casa para mim dormir, enquanto eu não preparar um lugar da morada do meu Deus. Olha isso, irmãos, o coração desse homem. Cara, eu não vou sossegar enquanto eu não cumprir o meu propósito, enquanto eu não tiver o meu alvo. E eu encerro aqui essa palavra, falando com você. Será que esse é teu alvo? Como tem sido a tua jornada? Como você tem conduzido a tua jornada? Porque assim, ama, deixa eu lembrar uma outra coisa para você aqui, antes da gente orar. Jesus, ele fala, assim como nos dias de Noé,
será a vinda do Filho do Homem. As pessoas compravam e vendiam, casavam, davam em casamento. Não era nada pecado, mas as pessoas estavam vivendo para si mesmas. Estavam vivendo para si, entendeu? Jesus ele fala da parábola, ó, vou fazer uma grande festa, convida. Ah, eu não posso ir porque eu acabei de casar. Ah, não, eu não posso ir porque eu acabei de comprar uma junta de boi, eu preciso testar. Ah, não, eu não posso ir porque eu comprei um terreno, eu preciso ir lá ver meu terreno. Coisas legítimas, mas que tiram as pessoas do lugar que ela precisa de estar. E se Deus permitir, na nossa reunião próxima, presencial, eu quero dar sequência nesse ponto, porque aqui está a nossa base. O Renato falou aquele dia sobre a presença do Senhor, né? E eu quero continuar, dar um gancho no que ele falou, né? Agregar mais um vagão aí na locomotiva para encher teu coração de fé. Nós precisamos buscar o Senhor. Isso aqui é a nossa base. Nós temos um alvo. E aí, eu queria dizer que você já tem acesso a esse lugar. Você já tem acesso. Nós temos a limitação da nossa carne, nós temos a limitação do nosso coração, mas isso nos limita, mas não nos impede de provar da presença dEle, de entrar no teu secreto e provar coisas que são do céu aqui no teu secreto. E quando chegar aquele dia, nós vamos ver as coisas de forma plena e completa. Amém? E aí, eu quero, na próxima vez, se o Senhor assim permitir, falar com você sobre o fruto dessa vida, sobre fruto na nossa jornada. Como é que é a nossa caminhada? Precisa estar... Como é que vai evidenciar essa jornada nossa? O fruto. Nós precisamos nos animar mutuamente, sabe, nos incentivar mutuamente às boas obras, né? Ou seja, a corresponder a tudo aquilo que o Senhor já fez por você, sabe? A ser fiel a Ele. Em nome de Jesus, eu queria aqui orar por você.